E foi prorrogado até esta sexta-feira o prazo de pagamento da cota única do IPTU com desconto de até 20% em Passo Fundo. O imposto também pode ser pago em até 8 parcelas mensais com vencimento da primeira no dia 15 de março. A guia para o pagamento do IPTU pode ser impressa pela internet nesse endereço que aparece aí na tela. E os moradores de Sarandi já começaram a receber os carnês para o pagamento do IPTU. Os contribuintes podem realizar o pagamento com desconto integral de 15% até 15 de março. Depois dessa data, o desconto é de 10% até o dia 30 de março. E até 15 de abril, o desconto diminui mais um pouco, fica em 5%. Já quem optar pelo parcelamento, que pode ser feito em até 6 vezes, aí tem que fazer o pagamento da primeira parcela com vencimento também em 15 de abril. Outras informações tem o telefone 54 3361 5600. Aproveitar o verão em segurança, sem riscos, sem sustos, sem grandes problemas. Bom, essa é a estação do ano em que as pessoas procuram por balneários, rios e praias, porém nem sempre é tomado todo o cuidado. E para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o sargento Ederson Bairros, do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo. Ele faz parte do grupo de mergulho, é mergulhador. Sargento, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada por compartilhar a sua vivência com quem nos assiste, com a finalidade de orientar a população. Quais são os principais erros que a população comete quando o caso termina em um afogamento, sargento? Geralmente o afogamento acontece com pessoas que geralmente sabem nadar, com supostos bons nadadores, devido geralmente a um excesso de confiança. A pessoa se acha muito confiante que vai conseguir fazer uma travessia de um rio, travessia de um lago, ou vai conseguir permanecer muito tempo exposto ao meio aquático e não consegue, na verdade, não reconhece o seu limite. Até porque, muitas vezes, quem não sabe nadar nem se arrisca e acaba, nesse caso, tendo menos chance de ter um afogamento, sargento. Na verdade, é bem isso que acontece. A pessoa que não sabe nadar, ela não se expõe a um risco desnecessário. A bebida alcoólica é também um fator de risco e, muitas vezes, sargento, a causa do afogamento? Geralmente, a causa do afogamento, quando não é o excesso de confiança, é o excesso ou o uso indevido, digamos, muito uso de bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Então, são duas informações, já duas orientações. Não confie demais no seu potencial como nadador. Isso E mesmo. também não consumir bebidas alcoólicas e entrar na água. Em Passo Fundo, a gente sabe que há locais também que as pessoas indevidamente tomam banho. Esses locais representam muito perigo, sargento. Sim, representam muito perigo. Como exemplo disso, temos o último acidente que aconteceu dentro do perímetro urbano, que é a pedreira da Ergo, nas áreas da Fazenda Brigada, no bairro São José. Faz uns 4 meses, acredito eu, se eu não me engano, né, que um jovem de 19 anos sofreu uma queda da pedreira, né, fazendo uma travessia e cansou no meio da travessia e acabou morrendo afogado. Né, não é o primeiro acidente que acontece nesse mesmo local, né, todo ano está tendo acidente nesse local, né. Esperamos que não aconteça mais. Né? Nós tivemos esse final de semana na Cascata do Maringá, em Vila Maria também, uma outra situação de afogamento. É preciso tomar muito cuidado. Que recomendações, sargento, são importantes de serem dadas nesse momento, principalmente para quem tem criança? A criança, se não tiver um colete salva-vidas para a criança poder entrar na água, a gente diz, ou entre no colo do pai, com o pai e com a mãe, num ambiente seguro, né? Que seria esse ambiente seguro? Um balneário, uma piscina, um camping, onde dá pé para a criança ficar com a água na cintura do umbigo, né? Ou o local que tenha salva-vidas, um guarda-vidas permanentemente no local. Ou não entra na água. Ou não entra na água. É a melhor recomendação nesse caso. Sim. Bom, nós temos aqui muitos locais que são próprios para banho, balneários, campings. Ainda assim, é preciso ter cuidado, porque em todos esses locais são poucos os que têm um profissional apto para fazer o salvamento, caso necessário. O maior risco nessa situação é uma pessoa que queira ajudar numa situação de perigo ou de risco de uma suposta vítima de afogamento acabar se tornando uma vítima também. É muito comum, vocês registram esses casos, sargento, de o cara que não sabe nadar direito vai lá salvar o outro e infelizmente os dois vêm a morrer? Registramos muitas ocorrências desse sentido.
muitas ocorrências mesmo. Aqui no estado, nesse último final de semana, tivemos um caso semelhante a esse na região sul, né, onde um irmão caiu na água e outro irmão foi fazer o salvamento e acabou morrendo afogado. Né? Então ele é bem decorrente essa situação. O verão tá meio esquisito, né? A hora esquenta muito, chove bastante, então não deu para a gente sentir fortemente a presença do verão, mas há uma previsão aí de calor em breve e é preciso muita atenção. Para encerrar, então, sargento, quais são as recomendações finais importantes de serem dadas à população? Antes de entrar na água, certificar sobre o local que você está entrando, conheçam bem o local que vocês estão entrando, porque a água ela esconde o que está no ambiente, ela esconde o fundo, não mostra se tem pedras, se tem galhos de árvore. Então geralmente é um local muito perigoso para a gente estar se expondo. Se não for piscina, é claro, né? Que a água é mais limpa e transparente. E se for entrar na água, local que você consiga botar os pés no chão, né? Consiga colocar os pés no chão e sempre sobre a vigilância de um responsável nos casos de crianças. Né? Perfeito. Sargento, muito obrigada e que vocês não tenham muito trabalho nesse verão, viu? Muito obrigada. Nós agradecemos. Bom, em época de férias, o número de doações de sangue diminui. Isso preocupa bancos de sangue de toda a região, já que muitos pacientes continuam em tratamento nos hospitais. Então, por que não aproveitar as férias para ajudar? O serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para fazer a doação é preciso um documento original com foto, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Outras informações você consegue também pelo 3316 40 87. E o tempo deve continuar abafado e as temperaturas perto dos 30 graus durante essa semana. A possibilidade de chuva é menor. Confira a previsão para amanhã e também para quinta-feira. A previsão do tempo para quarta-feira é de muitas nuvens e sem chuva em Passo Fundo. Mínima de 17 graus e máxima de 31. Na quinta-feira o céu continua encoberto com muitas nuvens e há possibilidade de chuva fraca. Mínima de 19 graus e máxima de 29. Para muitos, o sonho de uma vida é ter uma casa, um baita carro, um bom dinheiro no banco. Já para outros, o que vale é a experiência adquirida em viagens. Bom, você vai rever agora a história de um soldado da Brigada Militar que conhece mais de 40 países nos 5 continentes. E toda essa bagagem de vida ele passa adiante com palestras sobre os povos e culturas que ele visitou. A primeira saudação, né, quando vocês encontram alguém que fala no idioma inglês, é Good morning, how are you? Né? Ou se for de tarde, Good afternoon, how are you? Qual é a resposta? Alguém sabe? How are you? I am fine, thanks. Aí, muito bem. Né? E em espanhol, alguém sabe? Olá, tudo bem? Buenos dias, como estás? Né? Em francês é um pouquinho mais difícil. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Né? Em italiano, come stai? Tutto bene? Né? O nome desse soldado da Brigada Militar é Rui Nascimento. Como vimos, ele fala fluente inglês, espanhol e admite que no francês e italiano ainda precisa evoluir. Mas quem repara? Nessa turma do 8º ano da Escola Luiz Pinheiro Machado, aqui em Passo Fundo, esse é um detalhe que pouco importa. Então, isso aqui fica em Cusco, né? Perto de Cusco, no Peru. Os alunos ouvem atentos as histórias contadas por esse policial militar. Informações valiosas sobre países e povos que ele visitou. Eu gostei bastante por causa que ele fala de várias coisas interessantes, vários lugares que talvez no futuro a gente possa ir visitar e ver como é legal, como ele achou legal a experiência que ele teve. O soldado Rui também aproveita para passar dicas de viagens. Ele explica que com planejamento, organização e um pouco de coragem, as barreiras geográficas ficam para trás. Tive a oportunidade de aprender vários idiomas, né? Praticar o inglês, aprender mais, que a gente está sempre aprendendo. Aprendi um pouco de francês, italiano, né? Espanhol também. E então nós viemos aí na escola para dar um incentivo para essa gurizada, né? A estudar o inglês que é passado na escola e buscar fora da escola também, né? Que tá na internet, tá aberto para todo mundo aprender o que quiser, né?
Rui conta que a aventura começou em 2009. Depois de pedir licença do serviço militar, o soldado juntou as economias que tinha e viajou por cerca de 20 países em quase 2 anos. Depois de voltar e retomar as atividades como policial militar, Rui não deixou de viajar. Pelo menos uma vez por ano, ele vai para um destino diferente. Em 2012 foi para o Peru, 2013 África do Sul e no ano passado viajou para o Chile e para a Bolívia. Foram passeios solitários, na companhia, a curiosidade de conhecer novas culturas e o conhecimento adquirido nestes anos de mochileiro. Tem que se dedicar na escola e tem que ir atrás por conta própria. E economizar, com certeza, você precisa um pouco de dinheiro, né? Pelo menos para comprar passagem para ir lá fora. Então, deixar de comprar coisas que não são tão importantes, né? Ou, como eu sempre digo, o pessoal nas outras turmas já falei, tu deixa de comprar um celular que custa R$1.000, ou uma calça de R$300, ou um tênis de R$500, você já compra uma passagem para ir para fora do país. Nas histórias contadas, os alunos descobriram que a curiosidade desse policial militar começou cedo. Aos 17 anos, foi para os Estados Unidos sem saber uma palavra em inglês. Depois, trabalhou em um navio de cruzeiro. A partir daí, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Camboja, Israel, Palestina, Jordânia, Egito, Grécia, Sérvia, Itália, França, Inglaterra. Vamos parar por aqui, né? Esse policial que está mais para mochileiro é um exemplo de que se você deseja algo, é possível. Essa é a lição que ele faz questão de passar aos alunos. Você tendo vontade, você vai onde você quiser e faz o que você quiser. O pessoal se esforçar, né? Estudar e ir atrás dos seus objetivos. Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, ao 12h30, nós estamos sempre ao vivo. E aí tem as 2 reapresentações à noite, às 7h30 e às 10h30. Dá um pulinho lá no nosso Facebook, nos acompanhe também pelo Face. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.